Olá, que prazer a gente estar junto. Nós estamos aqui com a alegria de poder anunciar no Café e Fé, nesse programa que tem esta cara de proclamar o Evangelho, de falar das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É uma alegria muito grande chegar na sua casa. Eu encontro muitas pessoas que falam comigo: olha, eu tenho tido o prazer de receber você em casa domingo de manhã, e eu muito honrado de poder estar com vocês. E eu sempre estou trazendo um companheiro, um amigo, um irmão da mesma canga, do mesmo jugo, da mesma cruz, para andarmos juntos. E mais uma vez, o Márcio Bisobucci, um desses instrumentos de Deus que tem trabalhado na minha vida, está aqui conosco. Uma alegria estar aqui. Para a gente compartilhar dentro desse nosso objetivo da proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Os links de nossas redes sociais estão aí na sua tela, para que você possa conhecer mais o nosso material, o nosso conteúdo, e também participar. Quando a gente fala em participação, sempre pensa num parceiro, num aliado, no sentido de nos ajudar nessa queda de braço do mundo, suas orações. Nós não podemos viver sem estar ligado, plugado no céu. Ore por nós, ore por esse programa, ore por aquelas pessoas que vão conhecer as riquezas de Cristo. Você também pode contribuir para que o programa se mantenha. Nós não temos outras fontes, só o trono da graça de Deus. Se Ele mover o seu coração, e também compartilhe os vídeos para propagar, para proclamar a palavra de Deus. O cheirinho de café, café quente, café novo. Pega aí o seu cafezinho e já a gente volta para conversar. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Há na Bíblia uma palavra de um transporte de um império para um reino, né? O império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E a gente está vendo que no dia que estamos vivendo, esse tempo, tem uma áurea, tem uma coisa assim pesada no mundo, que reflete um império do anti-fé, do anti-graça, do anti-Jesus, do anticristo. Este império que está uma característica de manifestação, não é? E vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto, porque as pessoas às vezes querem saber um pouco mais do que está acontecendo. A gente olha ali para o Oriente Médio, está trepidante. Você olha um pouquinho para cima, ali para a Rússia, pegando fogo, aquela questão. Você olha para a governança do mundo, não é? E você percebe que
nós estamos num tempo Difícil. difícil. E o profeta Daniel, ele teve uma visão, né? Ele teve uma visão. Tudo que está acontecendo ao nosso redor, pastor Glênio, já foi predito por todos os profetas, mas Daniel ele abordou de maneira muito específica este assunto, né? Como que os tempos se tornariam cada vez mais difíceis até culminar no surgimento dessa pessoa chamada o Anticristo, né? E por tudo que tem acontecido ao nosso redor, a gente vê claramente que a palavra de Deus é a palavra de Deus, porque tudo que foi escrito vem se cumprindo ao longo dos tempos. E se cumpre literalmente. Literalmente em detalhes. Não em é? detalhes. Então você repara que naquele sonho do profeta Daniel, em que ele via 4 animais, né? E ele se perturbou, né? E ele quis saber mais de um dos vigilantes celestiais o que significava aquele 4º animal, que era um bicho complicado. Uma besta. Uma besta. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Dá uma olhadinha no texto de Daniel 7, 24, por ali assim. Daniel 7, 24. Eu vou começar do 23, pastor. Sim. Ele disse, aqui é o anjo explicando para Daniel, né, o que era a visão que Daniel tinha tido desse animal que era uma besta. Ele disse, o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres, ou seja, 10 chifres que este animal tinha, correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles, se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Pastor Glênio, o senhor pode explicar para nós rapidamente o que é esse 4º animal, o que são esses 10 chifres? Ele falou daquele... É uma profecia muito parecida com aquela de Nabucodonosor. O Nabucodonosor teve uma profecia também de 4 reinos, né? Aquele sonho. Naquele sonho, ele teve uma visão daqueles 4 reinos, babilônico, medo-persa, grego, romano. E esse aqui é uma figura desse Império Romano, que, na verdade, ele nunca caiu, né? É verdade. Ele ali, no ano 476, quando houve aquela ruptura, houve umas mudanças de posição, mas eles racharam, ficou a parte oriental e ocidental, ali, Constantinopla de um lado, Roma do outro, mas ele nunca desapareceu. E no final dos tempos, né, vai surgir um chifre, um poder, que vem para, como ele diz aqui, pisotear, né? Ele proferirá palavras contra o Altíssimo. Presta atenção aqui, Márcio. Como é que está Deus na cultura contemporânea? E principalmente a pessoa de Jesus. Até Deus, assim... Até que ele aceita. Ele aceita com um certo desdém, mas Deus, tudo bem. Mas Jesus, como é que Jesus é visto nessa cultura do mundo moderno? Nós temos experimentado ao nosso redor que nós vivemos numa cultura anticristo. Aversiva a Cristo. E é tudo quanto Cristo ensina e afirma como ser a verdade.
Então, há uma evidente opressão cultural, legislativa, judiciária, não só em países distantes, mas também na nossa realidade. Nós vemos isso aqui no nosso quintal. No nosso quintal. Uma cultura anticristo. Porque já é o espírito do anticristo atuando na Terra, né? Como nós vemos. A gente viu aqui na profecia de Daniel que o quarto reino, esse animal, seria o Império Romano, como o senhor nos explicou, e desse Império Romano surgiriam 10 chifres, que são 10 reinos, não sabemos ao certo exatamente, mas são nações oriundas do Império Romano. O Newton, no livro dele Apocalipse, Isaac Newton, o grande físico, ele escreveu um livro sobre o Apocalipse, em que ele analisa aqueles países, os godos, os visigodos, os galeses e aqueles povos que estavam ali naqueles arredores, e faz uma alusão muito forte. E eles não desapareceram, eles miscigenaram. E hoje nós temos essa cultura mundial aversiva, e ele está se preparando aí para o aparecimento de um líder. Olha, eu já vi o Papa se referindo a um xerife mundial, eu já vi o Macron se referindo a uma ordem, uma governança mundial, eu já vi presidentes americanos anteriores falando disso, e isso está se tornando cada vez mais nítido, essa necessidade de um personagem que possa centralizar tudo, porque como é que vamos controlar a internet, como é que vamos controlar a questão das nacionalidades, dos povos todos, né? Então eu vejo que o último dos impérios da Terra vai ser um império de perversidade, de vileza, e ele está se desenhando no horizonte. Muito forte. Ele até o senhor, foi interessante o senhor ter citado Isaac Newton, um gênio da humanidade, uma grande mente de todos os tempos, mas ele, quando escreveu um livro sobre Daniel e Apocalipse e as profecias, ele foi tido como louco, porque ele já vivia numa cultura anticristo, não é? E ele foi, ainda que no tempo dele, diríamos hoje, cancelado, porque tratou de assuntos que não convém para o anticristo, não é? E até os 39 anos, ele andou mexendo com as leis da física e fazendo descobertas e teoremas matemáticos, e ele era o grande. Quando ele passou a falar das coisas espirituais e a observar do telhado da sua casa, não só o mover dos astros, mas o mover de Deus sobre a história, ele enlouqueceu. Ele enlouqueceu. Você sabe que eu tenho uma desconfiança também do Nietzsche. Porque o Nietzsche, ele até escreveu um livro, O Anticristo, né? E ele trouxe uma série de contestações contra a religião, e ele falou bastante, assim falava Zaratustra, ele escreveu várias coisas, mas quando ele deu assim um surto, sei lá o quê, um lampejo de alguma coisa no final da vida dele, ele ficou louco. E eu tenho um poema dele em que ele acaba dizendo no final do poema: venceste, Galileu. Rendendo-se. Então, mas esse período é considerado um período de loucura. Ele estava com sífilis, ele tinha perdido a clareza, porque o mundo, ele conspira contra o Cristo. Como nós lemos aqui, pastor, o anticristo, ele proferirá palavras contra o Altíssimo.
né? Ele magoará os santos do Altíssimo. Ô Marcinho, vamos tomar um cafezinho quente agora, enquanto a gente toma, a gente faz uma espera e já que a gente volta. A gente estava falando sobre esse tempo difícil, né? Esse momento, e isso vem de longo tempo. Logo depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, nós temos biblicamente os últimos dias. Os últimos dias. E em seguida você vai ver que João, o apóstolo João, vai descrever lá nas suas cartas que todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. É interessante essa fala dele, essa afirmação bíblica. Ele vem como uma pessoa personificada, mas presentemente ele já está no mundo. Lembrando que João escreveu isso há 2000 anos atrás. É verdade. Então ele já está espiritualmente atuando no mundo por meio daqueles que lhe pertencem. E a gente percebe isso claramente, pastor, pela próprio versículo 25 que nós lemos no bloco anterior, que ele proferirá palavras contra o Altíssimo, ele magoará os santos do Altíssimo e ele cuidará em mudar os tempos e a lei. É muito interessante isso, porque nós nunca vimos com tanta velocidade uma mudança de tempos e de lei, mudança de costumes, mudança de verdades, digamos assim, como se a verdade pudesse ser mudada. Não é? Mas você vê a Constituição da nossa nação. Ela diz uma coisa e ali tem um poder que desdiz o que ela diz, e até nas chamadas cláusulas pétreas, o negócio troca como convém. Como convém. Mas que tem realmente um poder de mudança de tempos e de leis. Pastor, nós tivemos recentemente os exemplos dos Jogos Olímpicos. E ali, eu não sei, a pessoa que me assiste em casa, mas eu não sei também se o senhor ficou sabendo, mas ali houve na categoria boxe, um homem forte, grande, evidentemente, lutando com uma mulher. Isso é incompreensível à minha mente. Né? A genética XX, o cromossomo XX e XY, ele já não diz se a pessoa é homem ou mulher. Isso, pastor, é o espírito do anticristo já atuando, como o profeta Daniel disse, mudando os tempos e as leis. Uma coisa assim, uma agressão, e tudo que diz respeito a Jesus, eles vêm no gogó, né? Vêm no gogó. As coisas de Deus, você vê um indefeso, um ser totalmente indefeso, porque não tem um ser mais indefeso do que uma criança no ventre da mãe. E hoje ficou assim banalizado que isto não é assassinato. Isso é uma monstruosidade. É uma monstruosidade e que reflete a ação do anticristo, aquele que vem e presentemente já está no mundo, atuando, mudando tempos e lei. Isso é realmente... Mas Marcinho, será que tem solução para esse negócio aí? Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, Não é diante de tudo que vemos, a tendência que temos é
de nos apavorarmos, ficarmos aterrorizados de fato com tudo que se vê, mas a Bíblia, ela nunca vai nos deixar desamparados. Nós temos esperança por causa daquilo que Cristo fez. E o próprio texto, pastor, se nós seguirmos, né, a gente viu uma parte muito difícil ali no versículo 25, dizendo que ele cuidará de mudar os tempos e a lei, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos. Mas o verso 26 tem um mas. E toda vez que tem um mas na Bíblia, pastor, é pra gente parar e olhar com atenção para que tenhamos esperança. O texto segue dizendo no versículo 26, mas depois, né, depois que essa pessoa instaurar o caos e afligir os santos e fazer o mundo sofrer, o mundo cristão, o mundo do Senhor. E o próprio mundo como um todo. Depois dessas coisas, a Bíblia diz, mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio. Pastor. Opa! Lhe tirar o domínio para o destruir e o consumir até o fim. E agora veja o versículo 27. Que coisa linda! O reino, você que me ouve em casa, se você tem se assustado, se aterrorizado com as coisas que estão acontecendo e vendo essas coisas todas se intensificarem e você vai afligindo a sua alma, este versículo é para você. Se você crê no Senhor Jesus, é para você isso aqui. Diz assim, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados a quem, pastor? Ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. O nosso Senhor Jesus Cristo, pastor, ele é o rei ele criou tudo isso aqui lhe pertence. Mas hoje há esse mundo, por conta do pecado, ele jaz no maligno, há um espírito do anticristo atuando, mas o Senhor Jesus irá retornar e ele vai reassumir tudo isso aqui. Com certeza. E todos nós, os que cremos. O apóstolo Pedro vai dizer que haverá um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça. Hoje nós vivemos num mundo injusto, num mundo despótico, numa falta de perspectiva. Eu sei que muitos jovens estão se deprimindo porque não veem horizonte, não veem saída, não veem alternativa. Mas, como você disse, falando diretamente aos ouvintes, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão do povo dos santos do Altíssimo. Nós não temos dúvida de que este caos será transformado no cosmo, no cosmético eterno, na beleza, porque Deus não fez nada para ser caótico. Nada, pastor. E é maravilhoso aquele texto que o próprio João diz no Apocalipse, que o Senhor mesmo enxugará dos olhos toda lágrima. Nunca mais haverá pranto, nem morte, nem dor, porque as coisas antigas passaram e tudo se fez novo. É essa a esperança do retorno do Senhor, o estabelecimento do seu reino, é isso que mantém nós aqui firmes, cheios de esperança, mesmo em meio a tanta dificuldade desse mundo que jaz no maligno. Não tenha dúvida, eu quero que você saiba que os tempos estão ficando cada vez mais difíceis e estamos no limiar de uma manifestação de um poder maligno, onde o príncipe das trevas vai estar operando mais ainda, mas também é fato que nosso inimigo será totalmente destruído. Se você não tiver essa esperança, você vai ficar num beco sem saída. Mas se você olhar para Jesus e tiver a consciência do que o profeta disse aqui, é que há uma esperança e certeza da vitória de Cristo. Que por causa dele, eu durmo sabendo que o mundo está
conturbado, mas vai ter uma madrugada radiante. Eu gosto muito daquele Salmo 30, que ele diz que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo romper da manhã. E já vai alta a noite. E já vai alta a noite. Então eu penso aqui naquele dia da crucificação de Cristo, da expressão, eu ouvi essa expressão do Padre Godinho, que foi um político também de Minas Gerais. Ele diz: o dia do tenebrae facte sunt, o dia em que as trevas foi um fato, onde escureceu tudo. Não havia esperança, mas na manhã do primeiro dia da semana, o sepulcro escancarou-se e aquele que estava detido nos limites de um túmulo levantou-se para trazer esperança para este mundo. Graças a Deus. E isto, meu querido, essa esperança vem através da pessoa de Jesus Cristo, que não quer você como simplesmente um subserviente desse sistema, mas um filho de Deus, nascido de novo, nascido na família de Deus. Para nascer de novo, diz como é que a pessoa nasce de novo? A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a mesma Bíblia diz, no mesmo texto, diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Creia no Senhor Jesus, receba o Senhor Jesus como Salvador da sua vida e desfrute desse descanso, dessa esperança que toda a igreja, todo aquele que nasceu de novo pode desfrutar. E você sabe como é que ele fez, né? Lá na cruz, ele se emprenhou de nós. Ele nos atraiu a si. E quando ele morreu, houve um padrão. Assim como nós nos tornamos pecadores em Adão, nós estávamos incluídos em Adão, nós estávamos unidos a ele, nós pecamos com ele em Jesus Cristo. Quando ele morreu, nós também morremos. E quando ele ressuscitou, ele nos deu a vida dele para que nós tenhamos um novo nascimento. Eu lhe pergunto, você tem certeza de que já nasceu de novo? Tem um lugar aí na sua casa, onde você mora, ou em algum lugar, onde você pode entrar, estar de joelho, fechar a porta, ou dizer: Senhor, me dá a certeza de que a morte de Jesus foi a minha morte. E me dá um coração novo em Cristo Jesus. É isso que nós gostaríamos de deixar com você. Eu não quero você católico, nem protestante, nem evangélico, nem batista. Não muda nada. Não muda nada. Mas se você for uma nova criatura em Cristo Jesus, certamente você terá, mesmo que tiver que passar por toda essa tribulação do anticristo, você vai passar triunfante, confiante. E eu quero dizer para você que eu gostaria de ficar mais tempo, mas o tempo corre, ele voa, e nós temos que ir parando aqui. A nossa palavra aqui é até o nosso próximo encontro, onde nós podemos tomar esse cafezinho aqui quentinho. O meu já está meio frio aqui, mas nós vamos tomar outro cafezinho quente e você receba o nosso abraço, aquele abraço de coração para coração. Até a próxima.